Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui com a gente em mais um episódio dessa série tão especial. CEA tem tanto para lhe falar. Estamos celebrando os 100 anos do CEA com muita gratidão, lembrando histórias que fazem essa casa ser tão especial para tanta gente. A cada conversa, a gente vai conhecendo um pouco mais das pessoas que ajudam a construir esse lugar com tanto amor, trabalho e dedicação. E hoje, a gente segue nessa caminhada, recebendo mais uma pessoa querida que faz parte dessa história. Hoje, nossa convidada é a Mara da Venda. Mara, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente para contar um pouquinho mais de como o CEA é importante para você. Prazer é todo meu. Que bom! Então vamos começar, vamos falar um pouquinho. Conta pra gente, Mara, em que ano você chegou aqui no CEA e como foi que conheceu a casa? Será que foi alguém que te convidou? Você passou na porta e sentiu vontade de entrar? Como é que foi esse comecinho? Conta. Então, a minha mãe veio antes. A minha mãe veio para cá em 1998, 96, 98. E aí eu de ouvir ela falar, comentar algumas coisas, me interessei e vi que a doutrina respondia algumas perguntas que eu me fazia. E aí em 2006 foi que eu vim para o estudo, né? Aí fiquei estudando e assim, cada vez me interessando mais, cada vez querendo conhecer mais, até que fiz o Pentateuco, depois repeti e assim fui caminhando. E estou aqui até hoje. E quando você entrou pela primeira vez aqui no CEA, você lembra o que você sentiu? Então, eu já tinha vindo antes de 2006 para algumas festividades. Meus pais já fizeram almoço aqui na casa, já tinha vindo a festas, né? A festa na época era junina, não era nem da amizade. Eu gostava assim do ambiente, sabe? Eu percebia que as pessoas se integravam mesmo, faziam aquilo com amor e eu fui gostando desses bastidores, entendeu? E aí quando vim para estudar, sempre achando assim, qualquer dia eu vou entrar para o trabalho, sabe? Eu sentia assim uma necessidade de me doar, sabe? Eu não, assim, o estudo para mim já não estava sendo só o estudo. Eu precisava assim fazer alguma coisa para me doar para o CEA, para as pessoas, sei lá. Entendi. Teve alguma coisa que te tocou, que ficou marcado na memória desse início que você começou a entrar em contato com o CEA? Antes de entrar para o estudo, eu vi uma palestra e quem deu foi até o Paulinho, eu não lembro o tema, mas eu lembro de uma fala dele, que ele falava em que a nossa mente é igual um rádio, e para a gente estar em sintonia, tem que estar bem sintonizado, para a gente ouvir bem, para a gente se conectar bem, a gente precisa estar com a sintonia exata naquele botãozinho. Então, isso me marcou. E aí eu vi que o estudo, tudo foi contribuindo para que eu estivesse sempre sintonizada com o alto, entendeu? Quando os pensamentos ruins apareciam, eu imediatamente tirava daquela sintonia, fui aprendendo aqui. Isso me marcou muito, essa palestra dele. Normalmente, quando a gente chega, a gente sempre assiste uma palestra que toca, né? E aí a gente continua. Tipo, acho que isso foi para mim. Muito legal. Como é que era o CEA na época em que você chegou? Mudou alguma coisa desde então? A lembrança que eu tenho é assim, pouca. Mas eu acho que o CEA enquanto construção, né? Essa parte aqui, o segundo bloco, vamos chamar assim, ainda estava sendo levantado, ainda estava muita coisa inacabada. Eu lembro disso, tanto que os almoços e tal era justamente para isso, né? Eu lembro assim, essa parte aqui de trás meio que inacabada, e a gente olhava assim, eu olhava e falava assim, nossa, isso é um mundo, acho que essa obra não vai acabar nunca. E hoje é isso que está aqui, e muito mais, né? Muito legal. Tem alguma história bonita, ou emocionante, ou engraçada, que você viveu aqui, que você gostaria de lembrar? Algo que tenha marcado você e que você guarda no coração?
Tem assim, tem várias histórias, né? Tem histórias emocionantes, tem histórias bonitas, mas assim, o que marca mesmo, eu acho que é quando a gente chega, o acolhimento que a gente tem. Tem uma passagem que eu lembro que eu estudava ainda, foi um dos primeiros anos de estudo do Pentateuco, e na campanha Noite Feliz, a Maísa, foi já no final do ano, e a Maísa mostrando a casa, na filmagem, a casa de uma das assistidas que foi transformada, né? Com a campanha da Festa da Amizade e tal, e aquilo me marcou muito. E a empolgação dela, e eu pensava assim, meu Deus, como é que ela pensa tão grande, eu acho que não conhecia direito a casa, e eu achava que a gente não ia dar conta daquilo, né? Quer dizer, naquele momento eu nem fazia parte do trabalho em si, mas eu achava que, como assim? Mas a empolgação dela era assim, tão grande, ela contagiava a gente, isso assim, me marcou, e eu pensava assim, um dia eu vou estar nessas campanhas aí para ajudar. Isso aí sempre me emocionou muito, sabe? Esse trabalho de ajudar o próximo e tudo, e a gente vê que no final dá certo. Sim. Então, já que você começou a falar dessas campanhas e dos trabalhos, né, ao longo desses anos, em quais atividades você já participou na casa? Então, eu comecei no trabalho atendimento fraterno. Comecei no atendimento fraterno, aí depois fui chamada pela Maísa, que é do DAPS, para fazer oficina com as assistidas. Foi a partir de 2016, porque até então eu trabalhava o dia inteiro, aí quando eu me aposentei eu resolvi assumir. Aí fiquei, em 2016, trabalhando em oficinas, depois fui facilitar livro, veio a pandemia, a gente deu uma acalmada, mas em maio mesmo da pandemia eu voltei a trabalhar e com reciclagem, e aí depois recebi o convite novamente de facilitar livro. Então assim, eu trabalho na reciclagem, eu trabalho montando kits, né, kit de cama e banho, kit de material escolar, facilito o livro e trabalho aonde me chamar, eu estou indo. Eu ia perguntar se tinha algum trabalho nos bastidores, mas você já falou, né? Porque kit de material escolar, de cama e banho, Sim, sempre sim. lá na salinha multiuso, Isso. né? Fazendo os kits para depois ir para o bazar, né? Isso, são kits muito cuidadosos, às vezes que combinam as cores, isso, né? o kit que a gente faz de cama e banho, a gente tenta montar assim, monocromáticos, bem assim, elas recebem como se fossem mesmo o kit da loja, sabe? E ali eu consigo assim, me doar, né? A gente quando faz, a gente procura, tem aquele cuidado, aquele amor, bota água de cheiro para ficar cheirosinho, então é muito bom. Muito legal. Tem algum trabalho que marcou o seu coração, assim, um trabalho que nesses anos aí? O trabalho com as assistidas é um trabalho assim que a gente aprende todos os dias, sabe? Elas chegam aí com as dores dela, mas com sorriso. E às vezes a gente, só de ouvir, né? Às vezes a gente chega até meio mal, meio triste, mas aí elas abrem um sorriso pra gente, uma palavra, uma coisa engraçada, aí o trabalho com as assistidas diretamente é muito legal, eu gosto muito. O CEA já te ajudou em algum momento difícil da sua vida? Poxa, se você quiser compartilhar algo. Só ajudou, com certeza, em vários momentos, né? E assim, na pandemia foi o meu porto seguro, né? Porque a gente não podia ir para lugar nenhum, e aí eu recebi o convite, vem trabalhar, a gente está com todo cuidado, e aqui foi que eu fui eu tinha perdido meu marido no comecinho da pandemia, e aqui eu fui me entregando mesmo, e estou aqui até hoje. E foi o que me segurou mesmo. Foi assim, o CEA, né? Todos e fora os amigos também que, né, vão apoiando, uma palavra, um abraço, isso tudo foi o CEA foi meu porto seguro nesse momento. Nesse período tão difícil, Nesse né? período Que todo mundo
a gente encontrava aqui mesmo diante do medo, né, de tantas preocupações e inseguranças, a gente encontrava força aqui na casa, né? Realmente foi um período bem importante. Essa casa está presente na nossa vida. O que mais você aprendeu aqui dentro, convivendo com os trabalhos, com as pessoas, com a doutrina espírita? Assim, o que você traz aí de marcante, de um aprendizado que vai para a vida, né? Não só aqui dentro. Sim, a gente... professora, sempre trabalhei assim em escola pública, então até estava acostumada a lidar com algumas situações, mas o CEA me ensinou mais ainda, sabe? E assim, o que eu posso dizer assim, aprendi realmente não reclamar do que eu tenho, sabe? E sim agradecer o que eu tenho, não ficar achando que eu preciso ter mais para poder ser feliz. A gente vê que não é isso, né? Então, assim, o CEA me ensinou isso, agradecer o que a gente tem e não reclamar do que a gente não tem, né? Que se a gente olhar para trás, tem gente muito pior do que a gente, né? E que está aí dando força, que está vivendo. Então, é isso que eu levo. É só mesmo gratidão, agradecer a Deus o tempo todo, até por a gente estar aqui, né? Depois de tudo que se passou, a gente está aqui firme e forte. Sim. E se você pudesse resumir o CEA em uma palavra, qual seria e por quê? Seria amor. Acho que assim, a gente recebe, a gente dá, e o tempo todo é isso, amor. Se a gente chegar aqui no CEA e não estiver aberta a amar o outro, a gente o serviço não anda, o trabalho não anda, né? E a gente também fica estagnado, porque eu acho que eu sei isso, em qualquer momento que a gente chega aqui, o que a gente recebe é amor. Seja amor em forma de um olhar, de um sorriso, de um abraço, mas eu acho que é isso, sei amor. Né? Porque a todo momento, às vezes você chega aqui, a pessoa olha para você e diz assim, você está bem? Né? Então, às vezes uma palavra, isso é amor, né? Sim. Acho que eu resumiria o CEA em amor. Às vezes a gente chega aqui, escuta uma história e que se encaixa com o que a gente está passando, e a gente chega aqui de um jeito tão triste, tão desanimada, isso, né? A gente sai daqui cheia de energia, né? Sim, sim. O CEA tem esse poder, vamos dizer assim, né? E eu acho que vem tudo através do amor. Sim, Eu acho que a gente sai daqui, por mais que trabalhe, às vezes a gente sobe, desce escada, vai lá, mas a gente sai daqui assim, leve, né? Às vezes o cansaço físico é pouco diante de tudo que a gente aprende a lidar com o outro, escuta de um, escuta do outro. Então, acho que a gente sai daqui assim, bem levinha. Sim. Pensando no futuro, o que você deseja para o CEA? Eu desejo que essa casa esteja aqui por muitos e muitos anos. Porque é uma casa, assim, que ajuda a muita gente, né? E não é ajuda só material, é ajuda espiritual, ajuda emocional, né? Então, assim, eu desejo que o CEA permaneça aqui para sempre, né? E que seja isso, que realmente, mesmo que não seja a nossa geração, que seja de outro, mas que seja assim, essa casa que sempre acolhe, seja em que situação for. Né, que sempre procura nos ajudar, da maneira que for, a gente tem sempre o apoio do CEA, e isso que eu espero que continue. E que a gente continue aqui aproveitando essa casa, né, Mara? Isso aí. Que a gente continue juntos. Mara, terminamos. Viu? Passou rápido. Todo mundo que senta aqui fica nervoso, preocupado, mas o bate-papo acaba acontecendo e a gente traz um pouquinho da nossa história, né? Eu quero agradecer por você estar aqui e ter aceitado. É uma alegria poder te ouvir, é uma alegria ouvir um pouquinho da sua história, porque é um pouquinho, né? Todos nós somos um universo, a gente tem muita história e a gente divide essas histórias com tantos que estão aqui, né? Então, muito obrigada pelo seu exemplo,
por ver quanto que você está aqui com a gente, trabalhando, sempre com dedicação, coração aberto, né? Então é um prazer também estar dividindo esse espaço com você. Bom, muito obrigada, Mara. E a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, nosso sincero agradecimento pela sua presença e pelo carinho de estar com a gente nessa caminhada. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores da série, aproveite para conferir no canal. Cada história tem sido um presente para todos nós. Não esqueça de seguir o CEA nas redes sociais e de ficar bem atento nos próximos episódios dessa série especial. CEA tem tanto para lhe falar. Um abraço carinhoso e até a próxima.